Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, sejam todos bem-vindos a mais uma aula aqui no Educaraxá. Hoje é a nossa aula de Geografia para EJA nível 2. Então vamos lá. Bom, gente, nós vamos continuar falando dos processos erosivos, que a gente já começou na nossa aulinha passada, né? E agora a gente vai dar continuação, certo? Então vamos só lembrar um pouquinho o que a gente conversou na nossa aula anterior, para a gente poder dar continuação a essa. Então, olha só, a gente vai falar da erosão, do intemperismo e dos tipos de erosão. Então, o que a gente falou que era erosão? Nós falamos que erosão era o processo onde tinha a fragmentação, onde as partículas elas eram carreadas, né? Então, naquele processo que eu até já comentei com vocês. Primeiro, se retira o sedimento, transporta esse sedimento e deposita, né? Então, a natureza, né, ela funciona basicamente dessa forma, o processo erosivo. Primeiro você precisa retirar, então a natureza retira, transporta e deposita. A gente falou também nos tipos de intemperismo, e eu comentei com vocês o seguinte, o intemperismo, ele é o processo inicial de modificação do relevo. Então, a gente tem ali o intemperismo químico e o intemperismo físico, sendo que o intemperismo físico, ele é predominante em locais mais secos, e o intemperismo químico, ele é predominante de locais mais úmidos. E depois, a gente vai ter aqui os tipos de erosão. Então, vamos ver se vocês estão ligadinhos e vocês lembram os tipos de erosão. A gente tem a erosão eólica, dos ventos, marinha, do mar, nival ou glacial, da neve, fluvial, dos rios e pluvial, das chuvas. Então, esses são os principais tipos de erosão que vão modificar o nosso relevo, tá? Então, agora vamos começar para a matéria de hoje. Na aula passada, a gente ficou falando das atividades da natureza. O que acontece na natureza, sem interferência do homem, que vai gerar, em alguns casos até tem, como na erosão pluvial, mas de menor impacto, que vai gerar as modificações do relevo, as modificações no espaço. Agora, essa aula, a gente vai falar mais das ações do homem. O homem, ele também pode ser visto como um agente modelador do relevo, como um agente que vai alterar as formas desse relevo, certo? Então, o homem, ele é um desses modificadores e ele costuma modificar de uma forma mais intensa do que a própria natureza. Às vezes, a natureza, ela vai provocar essas modificações de uma forma mais lenta e o homem vem de uma forma muito acelerada nesse processo, causando mais danos. Então, as atividades humanas contribuem para o processo de erosão e assoreamento. Então, a gente vai ver como que isso acontece agora. Aqui eu trouxe primeiramente a condição do assoreamento. Gente, o assoreamento ele acontece quando uma grande quantidade de material, quando uma grande quantidade de sedimentos, ela é deslocada para o leito dos rios, tá? Então, toda vez que eu tenho material solto em suspensão, né, nas margens ou em torno dos rios, quando chove, né, quando você tem alguma entrada de água nesse sistema, esses sedimentos eles vão ser carreados, eles vão ser levados para o interior dos rios, tá? Provocando o processo de assoreamento. Em alguns casos, a gente tem assoreamentos muito graves, que a gente chega de reduzir a profundidade do rio e às vezes causando até a morte desse rio, né? Dependendo da situação, se for um rio menor, né, de um rio de menor proporção, com menor volume de água, a grande entrada de sedimentos no sistema pode assorear por completo e causar aí a inexistência desse rio. Então, olha só. Aqui é um caso grave, né, desses assoreamentos. Olha só, uma grande quantidade de sedimento, olha só, a água, ela já está ficando toda interceptada, né? O rio nem está correndo com fluidez, porque a gente tem muitos bancos de sedimentos aqui dentro desse rio. Isso é um caso grave de assoreamento, nítido, né? Acho que aqui vocês conseguem observar, entender muito bem o que é o processo de assoreamento. Então, é a entrada de todo esse material aqui, ó, no sistema. Aqui eu tenho um outro caso de sedimentação e ele também pode acontecer não só em rios, mas também em lagos, né, em barragens. Olha só, a tonalidade da água aqui nessa margem.
E se a gente compara, olha, com a tonalidade aqui, a gente vê a diferença, tá vendo só? Aqui, olha, a gente vê uma quantidade de sedimento suspensa. Esse tom mais amarelado, mais amarronzado, que está aqui apresentando nessa imagem, é sedimento em suspensão. Então, quer dizer, essa região aqui em torno, e se a gente vê, olha como é que ela não tem vegetação. Estão vendo? Como que o solo está desnudo, né? Como que o solo está aparente. Então, aqui vai entrar no sistema sedimento. Por quê? Porque tirou a vegetação. Por isso que é tão importante manter a mata ciliar. A gente tem legislação para isso, para manter a mata ciliar. Por quê? Porque na ausência dessa mata, vai começar a entrar nesse rio uma grande quantidade de material. E aí a gente pode causar um impacto chegando até o ponto dessa primeira imagem aqui, com esse rio completamente assoreado. E aqui também, gente, olha só, a ausência de vegetação. Né? É muito grave retirar a vegetação, retirar a mata ciliar dos rios, porque é essa mata que vai literalmente proteger a vida no rio, tá? Então a gente corre esse risco quando retira, mas infelizmente, mesmo a gente tendo aí uma legislação que coloca a obrigatoriedade de preservação das matas ciliares, nem sempre elas são cumpridas. E aqui a gente tem o processo de assoreamento de um lago. Então, olha só, aqui a gente tinha a presença de uma mata ciliar, estão vendo? E aqui é a formação desse lago, né, numa região de depressão. Olha só nessa segunda imagem, aqui a mata, ela foi retirada desse lado da vertente, estão vendo só? E aqui a gente tem um solo que começou a ser erodido, ou seja, ele começou a ser carreado, a ser levado para onde? Para o fundo do lago, estão vendo? Olha. Então, olha só, aqui toda essa parte clara é a parte erodida e a parte que veio, né, ela já deixou de existir nessa encosta, ela veio a acumular no fundo do lago, formando um depósito de sedimentos. Se esse procedimento continuar a acontecer, esse lago ele vai ficar cada vez menos profundo e ele pode até desaparecer. Muitos lagos acontecem esse processo, né? Eles vão ficando assoreados, vão diminuindo de profundidade até chegarem a desaparecer. E a gente pode acabar causando um desequilíbrio nesse sistema ecológico, né? Então é por isso que tem que ter cuidado, é por isso que se deve preservar a mata ciliar. Aqui a gente tem um processo de alagamento, né? E aqui a gente vê a cidade do Lago do Rio, né? A cidade, aqui a gente tem a ponte, ó, a gente quase não vê a ponte nessa imagem, né? No processo nítido aí de alagamento, o rio, aqui era o canal do rio, a gente nota, né? Exatamente aqui era o canal desse rio. Só que a gente tem casas construídas, olha só, construções margeando esse rio. Pessoal, todo rio, ele precisa de uma planície de inundação. É natural que na época das chuvas, o rio, ele ganhe volume de água e ele extrapole o seu leito original. Ele vai levar água para suas margens. O problema, isso é natural, o problema é que o homem faz construções, o homem abre estradas, constrói casas, enfim, constrói edificações que vão ser alagadas nesse processo. Então esse rio, de certa forma, ele está no processo natural dele, de expansão das suas águas numa época de cheia. O problema é quando o homem vem aqui, né, e constrói a margem desse rio. Então isso já é uma ocupação irregular, já não é uma ocupação correta de se fazer desse espaço. Aliado a essa problemática, quando você retira a mata ciliar, e a gente vê que aqui, ó, tá muito empobrecida a mata, você vai levar sedimento para o fundo desse rio, você vai assorear o rio, ele vai ficar mais raso e quando as chuvas vierem, olha só, vai transbordar mais fácil. Por quê? Porque ele está menos profundo, né? Então é mais fácil dessa água extrapolar. Então aqui a gente tem dois problemas. O primeiro foi construído na área de planície de inundação desse rio, nas margens desse rio, e a gente tem outro problema, que é a retirada da mata ciliar e a posterior processo de assoreamento desse rio, tá? Então é uma cena muito comum, né? Principalmente em regiões brasileiras, a gente vê isso em outros países também, mas aqui no Brasil é muito comum na época das cheias, no verão, né? E a gente tem esses dois problemas, então, associados. E aqui a gente tem um outro problema, que é a permeabilidade urbana. Gente, quando a gente tem uma cidade, e a gente asfalta essa cidade, e a gente constrói casas que não deixam áreas permeáveis,
Por exemplo, o jardim. O jardim da sua casa é uma área permeável. É ótimo para o meio ambiente. A gente deve construir nossas casas e deixar áreas permeáveis. Para quê? Para que quando chova, a água possa percolar e chegar no lençol freático. E com isso a gente vai continuar abastecendo os nossos aquíferos e formando novas nascentes. E abastecendo também as nascentes que já existem. Então isso é extremamente necessário. Mas quando a gente coloca asfalto, a gente permeabiliza todo o solo, a gente impede que essa água percole ali. Então a gente bloqueia o processo de infiltração. Então, vamos pegar aqui um exemplo, quando a gente tem, por exemplo, uma floresta. Chove, né, a água vai percolar, estão vendo só? Olha só no jardim, a gente continua tendo o processo, né, onde essa água vai percolar. Então, aqui é uma superfície permeável. Lógico que a floresta é mais permeável que o jardim, sim, porque às vezes já retirou solo, às vezes já impactou aquela área, mas ainda assim é permeável. Depois a gente tem o asfalto poroso e o asfalto comum. O asfalto poroso, ele é melhor, porque ele tem a capacidade de absorver água. Ah, no mesmo jeito que a floresta? Claro que não, né, gente? Aqui a gente está indo da maior para a menor permeabilidade. Então, esse asfalto poroso, ele vai absorver água, né, numa quantidade menor que o jardim, muito menor que a floresta, mas ainda assim ele é mais sustentável. Então, se numa opção de colocar um asfalto permeável e um não permeável, deveria sempre se optar por escolher o asfalto permeável. E aqui a gente tem o asfalto comum, que, olha só, gente, ele é impermeável. Estão vendo só? A gente não tem aqui, olha, a passagem de água. Não existe infiltração nesse asfalto, tá vendo só? Então, olha só, aqui a gente impede esse sistema. Então, se aqui tiver algum aquífero, a gente não vai abastecer esse aquífero, né? Essa água vai ficar perdida. Então, isso é um problema sério. E quando a gente vem para essas cidades permeáveis, olha só, uma cidade permeável é uma cidade que tem muitos jardins, áreas verdes e superfícies permeáveis. Se a gente não quiser usar o asfalto permeável, a gente pode usar aqueles paralelepípedos, aqueles blocos de concreto. Porque entre um bloco e outro, você vai ter uma superfície de permeabilização. Você vai ter uma superfície que vai absorver água, tá? Você não vai ter só superfícies impermeáveis. Então, eles são mais sustentáveis, embora a gente aí tenha uma questão de preço, né, de custo-benefício desse tipo de superfície, mas são melhores, né, do que você usar o asfalto comum. Então, olha só, a cidade permeável, olha como é que o rio está aqui correndo e a gente não tem alagamentos, né, porque você drena essa água não vai toda para o rio. Agora aqui, olha na cidade impermeável, essa água ela vai descer e ela vai toda para o curso do rio. Por quê? Porque ela não tem superfície permeável. Então, a gente vai perder essa água, né, e ela vai provocar alagamentos. Então, aquela água que poderia estar sendo absorvida nos jardins ou em uma superfície permeável como o asfalto, o asfalto permeável, né? O que acontece? Ela vai direto para o rio. E aí o rio não comporta esse volume de água e acaba tendo as questões dos alagamentos, das enchentes. E aqui, ó, ainda botaram casa do lado desse rio para agravar ainda mais o problema. Então, a gente tem que ter muito essa ideia de fazer locais mais permeáveis, com mais jardins. Isso cabe a nós, até mesmo na hora da construção das nossas casas. Aqui eu tenho um processo de formação de vossoroca, um processo erosivo em solos mais fragilizados, né? Solos mais fragilizados, a gente tem a formação desse tipo de erosão. Tem erosões, tem vossorocas muito maiores que essas, viu, gente? Eu trouxe uma vossoroca até aqui pequena, porque a gente tem vossorocas às vezes até de quilômetros, e a gente nota que é uma região de pastagem e que foi alterada pelo homem. Então, se você já tem um solo mais fragilizado, você retira a vegetação, corre o risco das chuvas, né, desse solo desnudo, carrear esse sedimento, carrear esse material. E aí você vai abrir um processo erosivo, um processo de vossoroca, né? A vossoroca ela vai dando umas espécies de braços, de canais. Olha só, tá vendo aqui?
Olha esses canais, olha esses braços que a vossoroca vai dando, tá vendo? Isso vai se expandindo cada vez mais, vão encontrando uns com os outros e vão formando uma cratera enorme. Aqui, olha, essa vossoroca, ela não está estabilizada, ela é uma vossoroca que está em formação. A gente vê que a água no fundo dela, a gente vê a ausência de vegetação. Quando a gente tem muita vegetação no fundo da vossoroca, ela começa a se estabilizar. Não é o caso dessa. Então, aqui vai precisar do dono desse terreno, né, contratar aí empresas especializadas para fazer a recuperação dessa vossoroca. Então, às vezes é um barato, né, que sai caro, porque você retirando ali a vegetação, você expondo aquele solo a um processo erosivo, você acaba depois tendo que fazer o tratamento desse local, porque isso aqui você vai perder, né? Esse produtor rural aqui, esse dono desse terreno, ele perdeu já essa área aqui para essa erosão. Então, precisa ser contido. Então, esse modelo de erosão, a gente dá o nome de vossorocas. Aqui, um outro processo erosivo nas nossas estradas, isso é comum. Acredito que vocês já devem ter passado em alguma estrada em local mais íngreme, onde a estrada acaba cedendo e provocando, né, esse processo erosivo. Aqui pode ser porque retirou a vegetação da encosta e ela veio a entrar em colapso com as chuvas, né? Pode ser também um processo de vossoroca nessa imagem, tá? Acontecendo nessa encosta. E aqui, gente, muitas vezes, o gasto para recuperação dessas encostas, ele é muito alto, né? Então, geralmente, quando você corta as encostas e começa a fazer estradas, a gente vê muito esses processos erosivos, né? E é perigosíssimo, porque aí, olha só, você tem que diminuir aqui a área de circulação dos veículos, né? Você atrapalha o trânsito, você provoca um processo de, às vezes, até de engarrafamento. Vai ter que ser gasto um grande valor aqui para recuperar essa encosta. E muitas vezes, se a drenagem não for bem feita dessa rodovia, dessa estrada, essa parte pode todinha entrar em colapso, tá? Às vezes começa a dar um problema de infiltração aqui nessa encosta e a encosta todinha cede. E aí você vai ter uma grande depressão que vai impedir, inclusive, o trânsito de veículos e pode provocar acidentes seríssimos, né? Esse ano mesmo, no começo do ano, em janeiro, quando estava num período muito chuvoso, a gente viu acontecer isso aqui em muitas estradas brasileiras, algumas que ainda não foram recuperadas e outras tantas que levou o asfalto mesmo, tá? Então, um processo erosivo bem complicado aí. Bom, aqui eu trouxe um vídeo para vocês de um processo erosivo que aconteceu esse ano, que eu acredito que muitos de vocês devem ter acompanhado num cenário muito triste, que é um vídeo sobre a tragédia de Capitólio, né? Vocês vão poder acompanhar, vou até as explicações aí para vocês nesse vídeo, mas o que acontece? Essa encosta aqui, ela cedeu, essa escarpa, nessa lateral aqui a gente chama de escarpa, ela cedeu e veio cair em cima dos barcos que estavam aqui, mas isso aqui é um processo erosivo, gente. Com certeza isso aqui é um processo erosivo que estava acontecendo há muitos anos e que não foi devidamente avaliado, né? Por isso aconteceu a tragédia, da água que foi percolando. Isso é rocha sedimentar. A gente até vê aqui as camadas, a gente consegue enxergar as camadas da rocha sedimentar. É uma rocha mais porosa, que facilita a percolação da água e que por isso mesmo provoca esse processo erosivo, né? E que acabou dando aí a um grave acidente. Então, vamos acompanhar aí esse vídeo para vocês poderem entender melhor. Nesse sábado tivemos um desastre ali em Capitólio, na região de Lago de Furnas, lá em Minas Gerais, que causou, até o momento, a morte de 10 pessoas, graças ao desabamento de uma parte das rochas dos cânions ali da região do Lago de Furnas. O que de fato aconteceu? Foi uma causa antrópica, natural? Qual a responsabilidade pela morte daqueles turistas? Se você quer ter um pouco mais sobre esse assunto, e muito mais sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Curso completinho de Geografia e Atualidades, link aqui na descrição. Tamo junto? Acabou de começar, pessoal, pra vocês, hein? Vamos lá, galera, é o seguinte, ó, a notícia é triste, né, óbvio, mas eu quero analisar um pouco mais ela sobre o viés geomorfológico e geológico da coisa, tá? Lembrando que, assim, a precisão exatamente dos motivos, tal, mais a causa antrópica natural, isso precisa de um laudo para ser feito. Mas, com as experiências, o que já aconteceu, inclusive na região, em outras regiões de cânions, regiões de paredões escarpados, assim, rochosos, quartzíticos, né, que é uma região, uma rocha metamórfica, a gente já pode ter uma estimativa sobre os principais motivos.
Aquela região, como eu falei para vocês, é um cânion. O que é um cânion? O cânion é uma região de rocha sedimentar que, de todas as rochas, é a mais frágil de todas, que foi formada uma espécie de caminho no meio dessas rochas pela ação da erosão fluvial, ou seja, a ação dos rios, né? E a gente percebe que o Lago de Furnas, por exemplo, você tem como se fosse uma espécie de laguinho no meio daquele monte de caminho, daquele monte de cânion de rochas sedimentares. Só que aquelas rochas, elas já foram sedimentares no passado. Se você observar, por exemplo, elas são todas estratificadas, porque cada evento de erosão diferenciado, né? Cada evento de sedimentação diferenciado. A deposição de um tipo de sedimento, de outro. Só que ao longo do tempo, essas camadas que ficaram bastante embaixo da superfície, elas começaram a sofrer bastante pressão e temperatura, um processo conhecido como metamorfismo, e se transformar numa rocha metamórfica. Ali predomina, não é tudo, né? Mas como eu falei para vocês, quartzito, que é uma rocha metamórfica, que tem como protólito, tem uma rocha origem, digamos assim, o arenito, depois de altas pressões e temperaturas. Esse metamorfismo, ele confere uma resistência um pouco maior a essa rocha que era sedimentar. A sedimentar é a mais frágil de todas, ainda mais o arenito, é a mais frágil dentre as sedimentares, tá? Muito fácil em temperizar, erodir e tal. O quartzito, ele ainda guarda algumas características que não deixam ele tão resistente com uma rocha magmática, uma rocha dura, formada pelo resfriamento do magma. É uma rocha, por exemplo, que ela é um pouco mais porosa, então quando chove tem a penetração de água, aquela rocha fica mais pesadona, é como se fosse uma esponja mesmo, né? E nesse processo de formação de altas pressões e altas temperaturas, foi tendo processos de fraturamento, fraturas na rocha. Pô, você pega, por exemplo, imagens, né, da região, dessas escarpas dos canyons, parece que eles têm um monte de risco assim no meio, Esses riscos, eles são processos de fraturamento. Naturalmente, então entendam bem, tá? Naturalmente, essas regiões, seja pela rocha não ser tão resistente assim, e pelo próprio processo de fratura, essas fraturas, elas funcionam como se fosse uma espécie de área favorável que mais vai água, e quando a água ela penetra naquelas regiões, além de deixar essa rocha mais pesada com uma esponja, como eu falei para vocês, a água ela vai ser responsável por alguns processos. Intemperismo físico, que é o desgaste causado quando a água bate na rocha, é um intemperismo mecânico de desgaste. O intemperismo químico, porque essa água penetrando na rocha, ela vai começar a reagir com aqueles minerais que são menos resistentes à ação da água, é como se a água estivesse dissolvendo aquele material, e também pela própria erosão. A erosão é o transporte de sedimento, é o transporte a partir do momento que foi intemperizado, que formou aquele monte de fragmento de rocha, causado pelo intemperismo, causado pela ação da água, a água vai transportar aquele sedimento para outro lugar, e isso é um processo de erosão. Então, ao longo do tempo, essas fraturas, elas vão sendo cada vez mais intemperizadas, cada vez mais erodidas, até que chega um ponto que não há sustentação para a contemplação, para sustentar aquele pedação gigante de rocha. Aquela rocha simplesmente cai, galera. Então, assim, é uma coisa completamente natural que acontece muitas vezes ao longo das centenas, milhares, milhões de anos naquela região. Qual é o problema, então? As atividades turísticas, elas estão cada vez maiores na região tal, e aí a gente tem que apurar as responsabilidades. Pô, foi culpa do poder municipal, estadual, federal, uma conjuntura dos três, das empresas de turismo? Galera, isso tem que ser averiguado pela justiça, claro, tá? Mas o que eu posso adiantar para vocês é que faltou precaução, deveria ter algum tipo de monitoramento geomorfológico, geológico, para saber se aquelas estruturas geológicas, se aqueles cânions, se aqueles paredões rochosos de quartzitos, eles estavam com uma resistência suficientemente boa para aguentar principalmente os períodos de chuva que estavam antecedendo a região. Pô, a gente está vendo na Bahia, Minas, chuvas, galera, gigantescas durante esse período. Além de tudo, tem cabeças de água ali, né? A gente percebe que, por conta das fortes chuvas, muitas vezes essas quedas da água aumentam muito o corpo de água, a quantidade de água, então penetra e enche aquele poro das rochas, enche aquelas fraturas. Então as chuvas, intemperismo físico, químico, tal, tudo isso favorece esse processo de desabamento. Então, é algo natural e a gente não pode culpar as chuvas pelo fenômeno. Afinal, a gente deveria prever que aquela região é chuvosa e que poderia acontecer esse tipo de desabamento. Fato é, não deveria ter turistas naquele momento e naquele local. A gente percebe, galera, existiram relatos ali, né, de pessoas no Instagram, Facebook, que tá falando, meu, olha só isso aqui vai cair, isso aqui vai cair. É óbvio que vai cair. A sustentação não é suficiente. Por que não tirar aqueles turistas dali? De quem é a responsabilidade?
Então, gente, depois que vocês acompanharam, infelizmente é uma tragédia, né? Não é um vídeo que mostra uma situação muito triste, que levou aí a óbito de várias pessoas, mas isso mostra, né, o desenvolvimento erosivo, um processo erosivo que a gente tem que ter muito cuidado, né, nessas ações, e merece esses locais, ainda mais locais turísticos, merece uma avaliação do poder público, uma avaliação feita por especialistas, para que esse tipo de tragédia não siga acontecendo. Mas, infelizmente, todos os anos, no período de chuva do nosso país, no verão, a gente vê esse tipo de situação acontecendo. Parte são intempéries da natureza, mas boa parte tem um agravamento dessas situações acontecidas pela atuação do homem, pela ação antrópica, né? Bom, gente, então era isso que eu tinha para nossa aulinha de hoje. Nós tivemos 2 aulas sobre processo erosivo, né? Agora a gente vai fechar esse conteúdo e a gente falou hoje sobre assoreamento, sobre os alagamentos, sobre as formações de vossoroca, né? E a interferência do homem no meio. Então, pessoal, gostaria de desejar bons estudos para vocês. Muito obrigado pela audiência, pela presença de vocês. Espero que vocês estejam aí estudando, entendendo. E é isso aí, gente. Vamos continuar conosco aqui no Edu Carachá. Um beijo enorme e até mais!